imponente, no gramado é que a luta não aguarda, sabe sempre o que vem pela frente. Uma opinião, Felipe, eu não sei o que vocês pensam aí do chat, você, dessa questão toda de como o Palmeiras tem gerido o seu futebol, né? E eu digo gerido o seu futebol no sentido de não ter muito mais, eu vou tentar colocar bem as palavras aqui. Assim, hoje o Palmeiras tem uma administração muito boa, né? Isso a gente não pode negar, um ponto positivo, tem que ter uma administração boa, mas eu acho que o sangue europeu que o Palmeiras está vivendo, né? Isso muito por conta do Abel Ferreira, tem transformado o clube ano após ano, semestre após semestre, num clube realmente com perfil europeu. Né? E o europeu é assim, o europeu às vezes ele relativiza muitas derrotas, né? Os clubes às vezes não é que não ligam muito, mas uma derrota, beleza, amanhã tá tudo bem, segue a vida para todo mundo, né? Eu enxergo isso também na questão de você buscar jogadores no mercado, né? Pode reparar, clubes europeus não contratam jogadores acima dos 27, 28 anos, né? O que aconteceu com o Arias agora é um ponto fora da curva, né? Então o Palmeiras também não faz esse tipo de contratação, né? Um time que muitas vezes ele tem um perfil mais frio em relação a alguns tipos de jogos, e a gente sabe que aqui no continente, no cenário sul-americano, isso é meio que inaceitável, né? Porque a gente tem o sangue latino, tem a efervescência, a gente tem muitas questões e que derrotas são aceitáveis e derrotas não são aceitáveis. Então eu estou achando que o pessoal está muito fora da realidade do que está acontecendo. A bolha da academia de futebol é uma bolha que está fazendo mal, né? Porque as derrotas parece que não são sentidas. Perdeu, mas tudo bem, perdeu, amanhã joga de novo e ganha. Então, não sei qual que é a ideia de vocês, mas eu estou incomodado com isso, Filipinho. Eu acho que o futebol não é só número, o futebol não é só planilha. Eu acho que o Palmeiras está dando um passo aí perigoso em relação a isso. Não em questão de organização. Eu acho importante a organização. Mas não é só isso. O campo tem que falar muito mais. E hoje o time do Palmeiras é um time ainda em construção. Saíram muitos jogadores que já eram campeões aqui e chegaram jogadores, né, que ainda vão escrever o seu nome na história. É um time para o futuro. Só que a gente precisa do presente, né, Filipinho? Exato. E tem uma fala, ô Boldaca, não pegando do jogo, mas pegando da entrevista do Anderson Barros pós o jogo, que é a fala dele sobre o Einstein, né? Que se você fizer sempre as mesmas coisas, você terá sempre o mesmo resultado. A questão é que as coisas que foram feitas para que houvessem os resultados no início da era Abel Ferreira era uma postura diferente do Palmeiras no mercado. Era um Palmeiras que buscava uma mescla. Era o Palmeiras que tinha acabado de apostar em jovens talentos da base, é verdade, tinha acabado de começar com essa filosofia de buscar jogadores mais novos, mas era um Palmeiras que já vinha carregado com jogadores com cancha, que chegaram aqui já prontos. Era um time que tinha Felipe Melo, que era um jogador que chegou aqui com 33 anos, era um time que já tinha o Marcos Rocha, campeão da Libertadores pelo Galo, o Mike, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, era um time que já tinha um Dudu, que na época já era gigantesco com a camisa do Palmeiras, você tinha um Gustavo Scarpa, que já tinha se destacado no Fluminense enfim, óbvio, né? Ainda era um ponto de interrogação no Palmeiras, acho que o Abel tem muito mérito em ter feito ele jogar. Você tinha jogadores mais preparados para alguns momentos. Você tinha um Ramires, que apesar de não ser um cara que dentro de campo fez alguma diferença, mas era um cara experiente que trazia essa voz dentro do vestiário, né? E o Palmeiras abriu mão disso com o tempo. Você não tem mais a mescla, a troca de experiência. Você não tem vamos pensar assim, no ataque. Você não tem um 9 experiente. Você tinha o Luiz Adriano, né? Esqueci do Luiz Adriano. Luiz Adriano já era campeão do mundo pelo Internacional, já tinha passado pela Rússia, já tinha passado pelo Shakhtar, disputado Champions League. Você tinha uma mescla entre categoria de base, jogador jovem que chegava, que era o caso do Vinha, e os jogadores que aqui já estavam, né? Que eram os mais experientes. O Palmeiras foi abrindo mão com o tempo disso, acho que foi se perdendo, foi entrando muito nessa filosofia de comprar jovens garotos para ou você usar eles o máximo que der, né? Porque um jogador de 24 anos, você acredita que você vai ficar com ele pelo menos 9, 10 anos, ou você vender eles no meio do caminho, caso que foi o caso do Arthur, do Richard Rios, só que não dá para viver disso.
Acho que no futebol brasileiro, às vezes, falta um pouquinho de experiência. A gente vê esse time do Palmeiras em alguns momentos, faltando a malandragem do jogador mais velho, né? A malandragem de caiu o amiguinho dentro. E malandragem não é o que fez o Aníbal, né? O que fez o Aníbal é burrice. Malandragem é o que fez o Martinez, que fica falando o tempo todo. Malandragem é o que faz o Memphis, o que faz o Hugo. Né? Então, só que se tem 3 jogadores que o Palmeiras não tem. Não tem esse tipo de jogador. Tem só moleque que, quando vai querer ser malandro, faz o que o Aníbal fez, vira burro. Pelo amor de Deus. Então, acho que eles não fazem as mesmas coisas. Acho que a entrevista dele dá até a entender que eles estão meio perdidos. Acho que em questão de entender o momento, entender o que está acontecendo. Mas o futebol, ele não aceita desaforo, né? Se você errar, se você fizer cagada, o resultado vem na mesma proporção. E aí, né, a gente olha, eu tava acompanhando depois, né, porque na hora lá a gente tá na entrevista tal, e às vezes passa uma coisa ou outra, né, depois com mais calma eu voltei e fiquei ouvindo a palavra do Abel e do próprio Anderson Barros, e eu pude perceber o tamanho da bolha que é a academia de futebol, né, aquilo virou uma bolha, e acho que até no método do dia a dia mesmo, né, de tudo como é feito, né, tudo que a gente tem vivido aqui no Palmeiras, a gente vê em clubes europeus, né? Você vê ali ó, até o trato com a imprensa, né? Todos os conteúdos que vêm da TV oficial, né? Então, assim, a única questão que eles não colocaram nessa equação é a torcida. A torcida do Palmeiras não vai agir como uma torcida europeia. Não vai agir como a torcida do Borussia Dortmund, que perde o jogo na última rodada, empata em casa, contra o 10º colocado e perde um título mais ganho da história e vai lá aplaude. Ah, que lindo, parabéns, vocês são guerreiros. Não, isso é o que eles não colocaram na equação. Porque pelo discurso dos dois, não, gente, acontece, os 10 títulos estão aí, 12 títulos, piriri parará. Porra, então se você vai ficar vivendo só desses 12 títulos, não joga mais nada. Não joga mais nada. Entra aí, não, já tem 12 títulos lá atrás, então tá beleza. Então não precisamos ganhar mais nada, já tem um monte aí. Né? Então, assim, isso me preocupa muito, viu, Filipinho? Eu confesso a você e aos amigos e amigas do chat que isso me incomoda, porque, assim, se a gente for pegar a essência da Leila Pereira, a Leila Pereira, ela vem do quê? Ela vem de uma formação em uma administração, um banco, né? Banco. O Palmeiras está lindamente banco. Você vê os números? Nossa, só azul. Que planilha maravilhosa. O Excel do Palmeiras é lindo, cara. Tudo bonitinho, as contas tudo paga. Você perder para um time que não tem presidente, perder para um time que está vivendo a porra do transfer ban na semana que vem, aí vai... Você perder para um time que está com tudo isso aí, que não paga ninguém. Cara, é uma humilhação dobrada, velho. Desculpa falar, mas isso daí não poderia ser levado da forma como foi. Né, com toda a serenidade, não, porque tipo de derrota que deveria ter consequências, mas a bolha da academia de futebol não permite que a gente tenha isso, porque está tudo muito lindo, está tudo maravilhoso, acontece, é reformulação, é ano de troca de lideranças. E repito, o Palmeiras não contrata jogadores decisivos. Hoje o time não tem jogador decisivo. Hoje o Palmeiras é o time para amanhã. Só que mas hoje também tem competições. Hoje você também tem que ganhar, hoje você também tem que performar. Então, cara, eu contesto muito esse tipo de situação e repito, para mim as declarações, as entrevistas, elas foram piores porque tiram completamente a conexão com a realidade, né? Parecia um Palmeiras, nossa, perfeito, e a gente sabe que não é. A questão toda agora é como que isso vai ficar, né? Como que você, Felipe, imagina que a partir de agora, até o fim da temporada, o que vai acontecer, né? Eles vão ter um choque de realidade, entender o que está acontecendo, ou simplesmente segue o barco, uma derrotinha, acontece, foi uma pedra no caminho.